Olá! No vídeo de hoje vamos fazer o resumo do filme Jogos Mortais, Jigsaw, lançado em 2017. Após ficarmos 7 anos sem um novo filme de Jogos Mortais, eu acredito que a principal curiosidade era saber como seria a história desse filme, já que a franquia se encerrou perfeitamente no 7º filme. Na época eu cheguei até a pensar que talvez Hoffman havia conseguido escapar da armadilha do banheiro, assim como Eric Matthews fez no 3º filme. Só que a proposta desse filme é totalmente diferente. E aqui os eventos se passam 10 anos após a morte de John Kramer. E apesar disso, um novo jogo começa a acontecer. E as provas levam a polícia a acreditar que o verdadeiro Jigsaw ainda está vivo. Façam suas escolhas. Como ainda está vivo? Como ainda está vivo? O filme começa com uma perseguição policial. Edgar sobe em um telhado e encontra um dispositivo. Quando ele é encurralado pela polícia, Edgar conta que se o detetive Halloran não chegar em 17 minutos, 5 pessoas vão morrer. Halloran chega até o telhado e começa a conversar com Edgar. Ele diz que precisa puxar o gatilho para sobreviver. Só que quando ele faz isso, Edgar leva um tiro que arranca sua mão fora. Em outro lugar, um cronômetro começa a contar. Apesar de Halloran pedir para que a equipe atirasse na mão de Edgar, alguém acertou um tiro no peito dele. E Edgar desmaia dizendo que o jogo começou. Quando o cronômetro zera, vemos que um alarme toca e 4 das 5 pessoas acordam acorrentadas. Eles veem que na frente de cada um há um painel com várias serras. Uma voz começa a falar com eles e conta que eles estão presos pois contaram mentiras que prejudicaram outras pessoas e que elas nunca se responsabilizaram pelos seus atos. E então basta admitir o que fez que o participante estará livre do jogo. Nesse primeiro teste, eles devem oferecer um sacrifício de sangue, de qualquer quantidade, para que a luz verde se acenda no capacete e eles consigam passar pelo primeiro teste. O painel começa a puxar todos para perto, até mesmo aquele que nem ao menos havia acordado para escutar as regras. Uma das participantes decide encostar o braço para fazer o sacrifício de sangue, e realmente dá certo. E ela conta para os outros, que começam a fazer a mesma coisa. É claro, exceto aquele participante que estava dormindo e acaba acordando quando já está bem perto do painel. Enquanto isso, os outros são arrastados para outra sala. No hospital, o detetive Keith diz para Halloran que Edgar parecia conhecê-lo. E Halloran explica que Edgar é um sociopata viciado. Porém, como ele é seu informante, o detetive já o livrou da cadeia várias vezes. E mais tarde, um corpo fica exposto no meio de um parque. Os legistas Logan e Eleanor começam a examinar o corpo. E ao tirar o capacete, eles veem que um pedaço da pele foi retirado em formato de quebra-cabeça. Dentro do corpo, eles encontram um pendrive, escrito "Agora restam 4". Nele há um áudio dizendo que os jogos recomeçaram, e que só vão parar quando o pecado contra os inocentes for reparado. Halloran leva o arquivo para reconhecimento de voz. Voltando ao celeiro, os 4 veem o boneco Billy se aproximando com uma fita. 3 seringas aparecem, e ao escutar a gravação, vemos que o teste é para Carly. É contado que ela causou a morte de uma mulher asmática, roubando sua bolsa, onde estava o seu inalador de emergência. Agora, para evitar que os outros morram por enforcamento, ela deve injetar a si mesma uma das seringas. Uma contém um antídoto contra o veneno que está em seu corpo, outra uma solução salina, e uma delas há um ácido potente. Carly se recusa a escolher uma das seringas, e todos começam a ser enforcados. Então Ryan atinge ela com as 3 seringas de uma vez, e Carly cai morta no chão. No hospital, Eleanor diz que o corpo encontrado é de um homem chamado Malcolm, e Logan conta que a esposa dele foi assassinada, pois ele devia um dinheiro para uns caras. E Halloran se lembra que esse foi mais um caso que ele deixou passar. O detetive diz que a voz da gravação foi identificada, e que é de John Kramer. De volta ao jogo, Ryan tenta sair por uma porta que está escrito "sem saída". Só que ao fazer isso, ele fica com uma das pernas presas em alguns fios. Eles encontram uma fita, que fala que isso é uma punição por não seguirem as regras, e que para ser libertado é preciso puxar a alavanca. Enquanto isso, no hospital, Eleanor diz para Logan que estava examinando o corpo de Malcolm, e que encontrou partículas de fezes de animais e vestígios de uma doença de porcos. Mais tarde, mais um corpo é encontrado, agora com uma mensagem dizendo "Agora restam 3". E esse corpo também está com a marca de um quebra-cabeça. No celeiro, Ryan ainda não teve coragem de puxar a alavanca para se libertar. Enquanto ele está preso, Anna e Mitch descobrem uma porta deflancada, que se fecha logo depois.
Billy aparece em uma televisão dizendo que eles serão enterrados por grãos e que depois haverá uma chuva de ferramentas pontiagudas. A única maneira de sobreviver é se Ryan puxar a alavanca. Voltando ao hospital, Halloran e Keith dizem para Logan que encontraram um site chamado Regras do Jigsaw e que descobriram que Eleanor o acessa com certa frequência. Os detetives são chamados no laboratório e lá descobrem que o sangue nas unhas de Malcolm é de John Kramer. O sangue nas unhas da nossa primeira vítima é o sangue de John Kramer, o assassino de Jigsaw. No celeiro, Anna e Mitch estão imobilizados e tudo fica pior quando começam a cair as ferramentas. Eles imploram para que Ryan os ajudem e depois de algum tempo ele finalmente cria coragem e puxa a alavanca. Só que ao fazer isso, a perna dele é cortada em 3 pedaços. Mais tarde, Logan conta para Eleanor que a polícia desconfia que eles sejam os imitadores do Jigsaw. Ele também conta que não gosta de Halloran, porque ele acaba soltando vários criminosos que depois matam pessoas que vão parar na mesa dele. Logan pergunta sobre o site, e Eleanor decide levá-lo até um galpão que ela usa como estúdio. E lá, há várias armadilhas do Jigsaw que ela comprou pela internet. Eleanor mostra uma armadilha que ela mesma construiu de um projeto de John Kramer, que foi encontrado pela polícia. E Logan diz que ela foi enganada, pois nunca encontraram uma vítima do Jigsaw que morreu numa armadilha igual àquela. O que eles não sabem é que Keith está lá também, fotografando tudo. No dia seguinte é mostrada uma cena de Logan em sua casa com sua filha, e vemos que ele tem várias cicatrizes nas costas. No celeiro, apesar de perder bastante sangue, Ryan ainda está vivo. Mitch encontra uma fita que revela o motivo dele estar no jogo. Ele fica pendurado pelos pés, enquanto a fita começa a contar que Mitch vendeu uma motocicleta, sabendo que os freios estavam falhos. Pro azar dele, o comprador era sobrinho de John Kramer, que acabou sendo atropelado por um caminhão enquanto tentava frear a motocicleta. Agora, o motor daquela moto está sendo usado para alimentar a armadilha em forma de espiral. A tarefa de Mitch é apertar o freio que está no fundo, antes que as lâminas em movimento toquem seu corpo. Anna tenta ajudá-lo, e consegue parar a armadilha com um pedaço de ferro. Só que ao invés de Mitch aproveitar a situação para apertar o freio, ele tenta sair de outro jeito, mas não demora muito para que o ferro quebre e a armadilha volte a funcionar cortando o corpo dele em pedaços. Enquanto isso, Halloran é chamado pois Edgar desapareceu do hospital. E no cemitério, Keith está acompanhando enquanto o corpo de John Kramer é exumado, para garantir para a população que Jigsaw está realmente morto. Mas ao abrir o caixão, o corpo que está lá é o de Edgar. Halloran decide mandar uma equipe para investigar o estúdio de Eleanor. E eles encontram uma porta escondida, que dentro dela há alguns recortes de jornal sobre Jigsaw e também a serra usada pelo Dr. Gordon. Quando Halloran acende a luz, um corpo cai bem na frente deles. Keith vai até Logan para levá-lo até a delegacia. Mas o médico diz que suspeita que Halloran está tentando incriminar ele e Eleanor, já que todas as vítimas encontradas até agora estão ligadas a casos que Halloran investigou. E Logan também fala que provavelmente foi Halloran quem atirou no peito de Edgar. Logan convence Keith a ir com ele até um hospital verificar a bala que atingiu Edgar. E o detetive confirma que, de fato, ela é compatível com a arma que Halloran usa. À noite, Logan vai falar com Eleanor. E ela diz não fazer ideia de como o corpo foi parar dentro de seu estúdio. Mas Logan diz que Halloran é o imitador de Jigsaw. E ela fala que imagina onde o jogo está sendo realizado. E os dois vão até lá. O que eles não sabem é que eles estão sendo seguidos por Halloran. Enquanto isso, alguém aparece e droga Anna e Ryan. Eles acordam acorrentados pelos pés. E é hora de sabermos quem está por trás desse jogo. Quando o capuz é removido, vemos que o Jigsaw é o próprio John Kramer. Vocês vão jogar um jogo. Ele diz que é hora do teste final. E Ryan questiona que já foi testado. Mas John diz que aquilo foi apenas uma punição por ele não querer seguir as regras. É hora de explicar o que levou os dois a serem escolhidos para o jogo. E John começa dizendo que Ryan em nenhum momento manifestou vontade de confessar o que ele fez. John diz que Ryan é responsável por 3 mortes, e que isso aconteceu quando ele ainda estava no ensino médio. Ryan estava bêbado quando acabou ocasionando um acidente de carro. O problema é que ele mentiu para as autoridades, e disse que o acidente aconteceu porque quem estava bêbado era seu melhor amigo quem dirigia o carro. Ryan confessa e diz que quer sobreviver, e John fala que ele também, e começa a dizer que um residente no hospital acabou trocando os exames dele com o de outra pessoa, e que se isso não tivesse acontecido, o câncer dele teria sido diagnosticado muito mais cedo. John revela que Anna era sua antiga vizinha quando ele foi diagnosticado com câncer pela primeira vez. Então vemos que Anna teve um ataque de fúria e acabou sufocando seu próprio bebê.
Com ele já morto, Anna colocou o filho ao lado do marido Matthew e o acusou de ter matado o bebê enquanto dormia. Matthew enlouqueceu e depois cometeu suicídio. John explica que eles ainda não ganharam sua sobrevivência e precisam assumir suas responsabilidades. Ele pega uma arma e diz que dará mais uma oportunidade a eles. A chave para a liberdade. John coloca a arma entre os dois e diz que nela há apenas uma bala e que essa era a chance deles reverterem tudo. E depois disso, ele vai embora. Anna entende que para se libertar, deve atirar em Ryan. Mas ao fazer isso, o tiro sai pela culatra e Anna cai morta no chão. Ryan fica desesperado ao descobrir que as chaves das correntes estavam escondidas dentro da arma. Só que elas foram destruídas quando Anna puxou o gatilho. Enquanto isso, Eleanor e Logan chegam no celeiro. E ela diz que desconfia do lugar porque essa é a fazenda de porcos de Jill Tuck, que foi fechada há muitos anos por conta de um vírus que contaminou todos os animais. E esse foi o mesmo vírus encontrado no corpo de Malcolm. Enquanto isso, Keith começa a investigar a casa de Halloran e pede para que os policiais encontrem sua localização. Keith encontra na geladeira de Halloran vários pedaços de pele humana, cortadas em formato de quebra-cabeça. E agora a polícia começa a caçar o detetive. Logan e Eleanor entram no celeiro e encontram as armadilhas. Só que eles são surpreendidos por Halloran. Logan e ele começam a lutar, enquanto Eleanor sai correndo. O médico fica caído no chão. E depois alguém atinge Halloran com uma seringa. Ele acorda junto com Logan. E ambos estão presos por um colar composto por cortadores a laser. Eles começam a ouvir uma mensagem com a voz de John Kramer, que diz que os dois devem confessar seus pecados e que eles podem escolher quem começa apertando o botão que está em sua frente. Halloran diz que vai primeiro, mas ao invés disso ele aperta o botão de Logan e com isso o colar dele é ativado. Logan confessa que ele foi o médico responsável por trocar os exames de John Kramer, tendo feito com que o câncer fosse desconsiderado até ser tarde demais. Mesmo confessando, o colar é ativado por completo em Logan, que cai no chão. Halloran é o próximo, e ele admite que beneficiou criminosos em troca de propina, colocando gente inocente na cadeia, e que por causa disso muitas pessoas morreram. Depois disso, o colar é desativado. De repente, Logan se levanta revelando que ele fingiu sua morte para que Halloran confessasse seus pecados, e mostra que gravou tudo. Logan começa a contar que há 10 anos naquele mesmo celeiro foi feito um jogo, e que os corpos dos participantes nunca foram encontrados. Os 5 participantes foram capturados por John Kramer, e Logan era um deles. E de fato ele foi testado por causa da troca de exames. Logan foi aquele rapaz que não acordou a tempo de ouvir as regras. Só que John apareceu no último instante e o salvou, pois percebeu não ser justo testar Logan já que ele não errou de propósito. John deu a ele uma segunda chance. E agora, 10 anos depois, Logan decidiu refazer o jogo de John usando as mesmas armadilhas. Só que dessa vez os participantes são criminosos que Halloran deixou escapar. Porém, ele pegou apenas 3 pessoas, e diz que as outras 2 são Halloran e ele. Logan reativa o colar do detetive, e também diz que Edgar, um dos criminosos que Halloran soltou, foi responsável pelo assassinato de sua esposa. É mostrado como Logan fez para parecer que John ainda estava vivo, e vemos que ele montou os áudios utilizando o trecho das gravações dos testes anteriores, e que foi ele quem atirou em Edgar, e depois trocou a munição para que Keith pensasse que fosse Halloran. Logan também pegou o sangue de John Kramer e colocou nas unhas de Malcolm. E por fim, foi até a casa de Halloran para deixar as peles em quebra-cabeça na geladeira. Logan diz que ninguém nunca vai suspeitar dele, já que Eleanor vai confirmar que eles foram atacados por Halloran. No fim, descobrimos que Logan foi o primeiro cúmplice de John, antes mesmo de Gordon, Amanda e Hoffman. E foi ele quem o ajudou a construir a armadilha de urso invertido, usada em Amanda. Logan diz que John deu um propósito para sua vida, e que lhe ensinou uma forma de fazer justiça. Não podemos nos prender à raiva e nem à vingança. Você me ensinou isso. Então, Logan ativa o colar de Halloran por completo. E a cabeça dele é cortada em 8 partes. E Halloran cai morto no chão. Eu falo pelos mortos. E assim termina o filme Jigsaw. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo.